Bom dia, a graça e a paz. Hoje nós estamos aqui nessa live com o propósito de estudar o capítulo 12 do livro da Carta de Paulo aos Romanos. E eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos orar nesse momento, para que todos nós possamos receber uma palavra vinda do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e queremos neste momento pedir que, apesar da distância, o mesmo Espírito que habita em cada um de nós possa comunicar a Tua palavra ao nosso espírito, nos ensinando as verdades que nos levem a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, verdadeiramente eu oro para que não seja apenas um cumprimento de uma ação da igreja, mas que seja uma oportunidade para que cada um receba a palavra do Senhor e essa palavra venha gerar vida, liberdade, transformação e nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que você que entrou agora seja bem-vindo. Pegue a sua Bíblia, nós vamos compartilhar a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler o capítulo 12. Eu não vou, no estudo, estudar versículo por versículo. Nós vamos trabalhar 3 temas dentro do assunto da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou começar lendo aqui a carta de Paulo, no versículo capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação e ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança com cuidado. O que exerce misericórdia com alegria. Li aqui agora o capítulo 12, para quem está chegando agora, do versículo 1 ao versículo 8. E depois nós vamos ler do 9 ao 21. Amém? Queridos, a palavra de Deus, tem um versículo que eu amo, Salmo 119, versículo 105, que diz que ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz iluminação, ela traz luz, ela traz a direção de Deus para a nossa vida. Nesses dias nós temos acompanhado os demais irmãos que com muita graça, com muito amor, têm compartilhado devocionais dentro da carta de Paulo aos Romanos. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta aos cristãos que estavam em Roma, ensinando a eles que agora eles tinham que ter uma vida diferente da cultura que os rodeava, porque eles eram pessoas que tinham encontrado a Cristo. É necessário entender que, para nós, preste muita atenção nisso, você que está participando, quando nós lemos a Bíblia, nós temos a Bíblia nesse formato, mas a Bíblia ela foi escrita, por exemplo, no caso de Romanos, Novo Testamento, em formas de cartas. Não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Era como se fosse um livro sem capítulos por inteiro. Eu queria que você entendesse isso, porque nós estamos lendo um trecho das Escrituras que para nós denominamos como capítulo 12, mas há um ensinamento inteiro, completo, dentro da carta de Paulo aos Romanos e dentro de outras cartas. E o tema de hoje
ele é bem central. E ele é bem prático para a nossa vida espiritual, porque vai falar sobre andar dentro da perfeita, da boa e agradável vontade de Deus. A minha pergunta é, você que está aí acompanhando, você tem o desejo de andar dentro da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus? Eu creio que sim. Cada um de nós queremos estar no centro da vontade de Deus. E eu queria, como eu disse para quem está chegando agora, eu não vou ler todos os versículos no sentido de examinar versículo por versículo. Eu quero separar esses versículos em 3 partes. Eu quero falar sobre o entendimento que nós precisamos ter da palavra de Deus para andar dentro da vontade de Deus, no centro daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Há 4 coisas que nós precisamos aprender nesse texto. Há 4 coisas que, uma vez que nós deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração, vai nos levar a caminhar com Ele. Eu acabei de ler do versículo 1 até o versículo 8 a respeito do que realmente Paulo está escrevendo. E eu vou começar aqui lendo novamente os 4 primeiros versículos para que a gente possa começar a examinar. Paulo diz assim, portanto, eu gostaria que você entendesse que quando Paulo está falando portanto, ele está estabelecendo uma ponte. Portanto, baseado em tudo aquilo que eu já ensinei, baseado que eu já ensinei que o Evangelho é o poder de Deus, baseado que eu já ensinei no capítulo 2 que Deus não faz acepção a pessoas, baseado em que eu já ensinei que nós precisamos viver na fé do nosso pai Abraão, crendo num Deus que chama a existência as coisas que não são como se fossem, baseado no que eu já ensinei de que temos o Espírito de Deus que testifica conosco que somos filhos de Deus, e este mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e por causa dessa intercessão, dessa vida no Espírito, somos mais que vencedores. E ele vem falar no capítulo 9 da soberania de Deus, que Deus está no controle da história, e que porque Deus está no controle da história, ele ama todas as pessoas, derramou o seu amor, e ele enxertou todo aquele que crê na videira que é Jesus. E ele chega no capítulo 12. E no capítulo 12, ele vai tratar de assuntos mais referentes à postura que o cristão tem que ter. E aqui ele começa falando, portanto. Ele está trabalhando em cima de ensinamentos que ele já deu, mas ele vai avançar. E nós queremos avançar dentro desse ensinamento com você. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós temos às vezes uma forma de ver as coisas, uma forma de entender as coisas que não é o padrão de Deus. Se uma coisa que você precisa colocar no seu coração nessa manhã é Deus tem a forma dele de trabalhar. Deixe-me dar um exemplo. Eu creio que a maioria dos que estão aqui participando conosco conhece a história de quando Davi trouxe a arca de volta para Israel. A Bíblia fala que Uzá tocou na arca e por causa disso ele morreu. E algumas pessoas pensam, poxa, que Deus é esse que Uzá tocou na arca e a ira de Deus se acendeu contra ele e ele morreu. Mais tarde, você vai perceber que a arca, naquele momento que Uzá tocou nela, ela morreu, ela ficou na casa de Obed-Edom. E mais tarde, Davi manda buscar a arca. E lendo uma porção das Escrituras, Davi descobre que, na verdade, quem poderia carregar a arca e tocá-la eram os sacerdotes levitas. Quando Josué é usado por Deus e orientado por Deus a atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes levitas carregam a arca e tocam o solo do Rio Jordão. E nós temos um princípio espiritual nisso, sabe? Deus tem um modo dele fazer as coisas. Deus tem um jeito dele. Se nós não trabalharmos do jeito de Deus, nós vamos nos perder e vamos provocar morte na nossa vida. Muitas vezes tem cristãos, por exemplo, para que nós possamos avançar no estudo, estou dando esse entendimento, que dizem o seguinte, eu sou cristão, mas eu não preciso congregar. E a Bíblia diz, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Não se trata do que eu penso ou do que você pensa, se trata do que Deus pensa. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus tem pensamentos a nosso respeito que são pensamentos de paz.
Então, nessa manhã, se você acordou atribulado, angustiado, desanimado, eu quero que você entenda que Deus, não é o que eu digo, é o que Deus está dizendo. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Pensamentos que vão levar você a uma vida de vitória, se você buscá-lo. Então, eu queria que você entendesse que tudo que nós vamos apresentar aqui não se trata do que eu penso, se trata do pensamento de Deus, do que está na mente de Deus, do que está no coração de Deus para a sua vida. Porque o convite de Deus não é apenas que nós venhamos congregar, mas o convite de Deus é que nós venhamos estar no centro da sua vontade. Viver na boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus hoje quer se levantar e levar você a viver essa vida. E Paulo, instruído pelo Espírito Santo, vem falar isso. Vem dar instruções práticas a respeito da vida cristã. Paulo vem dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que entender que quando nós falamos que nós somos chamados a viver pela fé, nós não somos chamados a viver pela fé numa fé cega, mas a Bíblia vem nos ensinar a viver uma fé inteligente. O escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é um firme fundamento. Você tem um fundamento, a palavra de Deus. Nós somos chamados a viver debaixo da palavra, debaixo de conhecimento, porque esse conhecimento é o que fundamenta a nossa fé. E ele vem falar sobre como viver essa vida. Eu disse que há 4 princípios, e eu quero começar a ensinar esses 4 princípios. Esses 4 princípios, lembre-se, são os princípios da palavra de Deus. Paulo vai dizer que somos chamados a viver uma vida de um culto racional. Mas a primeira colocação que Paulo coloca é que nós precisamos viver essa vida de um culto racional a Deus, que é muito mais do que um culto no sentido de adoração pública, mas um culto pessoal a Deus de uma forma em que nós devemos ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo a Deus. Se nós queremos entrar dentro da vontade de Deus, a primeira colocação, e isso não quer dizer que são as únicas, porque nós estamos nos atendo ao texto, Paulo está ensinando sobre uma vida de santidade. Nós sabemos que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que Deus nos diz: sede santo porque eu sou santo. E esse é um ensinamento que tem se perdido. Não há confronto contra o pecado, não há confronto contra as coisas erradas, não há um chamado de arrependimento. E hoje, nessa manhã, nós queremos começar a entender aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos chamados a ter uma vida santa. Nós somos chamados a ter uma vida na presença de Deus, aonde verdadeiramente o nosso corpo é ofertado a Deus como oferta de sacrifício. Há um texto da palavra de Deus que eu quero ler para você que nos mostra isso. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Primeira carta de Paulo, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Aqui, Paulo, você vai perceber que a palavra de Deus ela não se contradiz. A Bíblia é uma biblioteca, 66 livros, escrita num espaço de 1500 anos, por homens diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, dependendo do lugar em que estava o povo de Deus, talvez em cativeiro. Mas nós sabemos que a mente da Bíblia é o Espírito Santo. E a palavra de Deus não se contradiz. Deus exige um culto. Eu digo exige, porque realmente Deus exige. Se eu quero andar com Deus, Deus exige que o nosso culto não seja apenas espiritual, não seja apenas público, no sentido de ir na igreja, de cantar. Mas o nosso culto tem que ser com o nosso corpo.
Porque o nosso corpo, na verdade, você pode ler no versículo 19 de 1 Coríntios 16, não é nosso, ele é do Espírito Santo. O seu corpo é do Espírito Santo. A Bíblia fala que o seu corpo foi chamado para ser membros de justiça. A Bíblia diz que esse corpo nada mais é do que uma locomoção hoje para que Deus possa se manifestar na terra através de você. Esse corpo, nós sabemos segundo a Bíblia, ele será transformado em corpo de glória. Mas hoje nós vivemos debaixo de tentações, de desejos, de vontades, de fraquezas. Mas eu tenho uma boa palavra, que é a palavra de Deus para você. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito de Cristo habita em vós, este mesmo Espírito que habita em vós vivificará vossos corpos mortais. Você que está me assistindo, nós somos chamados a ter uma vida de consagração a Deus. É impossível, lembre-se que eu falei da arca, você querer viver para Deus do seu jeito. Talvez você que está me ouvindo hoje tenha vivido perante Deus, não diante de Deus, é diferente. Perante é uma exposição a que todas as pessoas estão diante dos olhos de Deus, mas diante dele, no sentido de se apresentar, você não pode ver do seu modo. Você tem hoje que tomar uma decisão de não ver segundo as suas vontades, segundo as suas emoções, segundo os seus desejos. Nós somos chamados a oferecer um culto a Deus pessoal, que começa com a consagração do nosso espírito regenerado pelo Espírito Santo, mas entregando a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós sabemos que a Bíblia ensina abertamente que tudo aquilo que nós fazemos é uma decisão do nosso coração. Nós lemos em Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz a Bíblia que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. E essa é a primeira coisa que eu quero colocar hoje para você. Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, colocar no seu coração, de você a partir de hoje decidir ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus, tomar uma decisão de que você não vai se contaminar, de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você não vai se entregar às tentações, às fraquezas. Deus, escute isso, Deus trabalha com o tanto que Ele tem de nós. Se você entregar tudo, Deus vai trabalhar com tudo e vai fazer tudo. O pouco que você dá é o que Deus vai poder trabalhar. Há uma premissa que muitos cristãos confessam em Efésios 3:20, mas não param para refletir. Porque diz assim, porque Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que há tantos cristãos bons padecendo de enfermidades, sofrendo, e que não vem a resposta de Deus? E você fala, poxa, por quê? É porque, na verdade, eles só têm a operação de Deus no nível daquilo que deixa Deus operar na sua vida. E Paulo vai dizer aqui, ele vai falar de 4 princípios. Deixa eu citar os 4 princípios que eu vou explicar. Ele vai falar sobre entregar o corpo como sacrifício vivo, renovar o entendimento, exercer a sua função no corpo de Cristo e se estabelecer em amor. É esses os princípios práticos espirituais que nós vamos encontrar aqui no capítulo 12 de Romanos. Mas o primeiro passo é que você tem que decidir firmemente no seu coração de que o seu corpo não será instrumento de iniquidade nem de injustiça. O tema do estudo não é esse, eu não vou avançar nesse assunto, mas nós aprendemos, segundo a Bíblia, que a imoralidade, a devassidão e o pecado são as últimas barreiras que são totalmente estabelecidas na vida de um homem, antes de que ele perca totalmente o temor de Deus. E nós vimos uma sociedade que se entregou às suas paixões por completo e nega a Deus. Pode observar isso na Bíblia. Há potestades que operam especificamente para levar o homem a consagrar o seu corpo à imoralidade, à perversão sexual e prender as pessoas nesses laços. Nós, como servos de Deus, precisamos levar a sério uma palavra que foi colocada de maneira secundária, e não é. Ela é princípio básico da vida cristã. Sede santo porque eu sou santo. Nós não estamos falando de um moralismo ou de alguém se vestir só com calça ou só com saia. Não. Está falando de alguém se identificar com o caráter de Deus.
se identificar com o caráter de Deus. A redenção de Cristo na cruz inclui a salvação do nosso espírito, mas que brilhante, que maravilhoso, inclui a compra do nosso corpo. Não apenas a compra do nosso corpo para que nós não venhamos pecar, mas para que a glória de Deus habite em nós. E não apenas isso, para que nós não estejamos sujeitos a enfermidades e ao pecado, porque a redenção de Cristo inclui a cura. Por isso, se você hoje, que está me ouvindo, estiver passando uma enfermidade, e se você consagrar o seu corpo a Deus, tenha certeza, o Espírito Santo vai vivificar o seu corpo. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Rafá. E a Bíblia diz em Romanos 8:11, você pode verificar, que o Espírito Santo vivificará vossos corpos mortais, porque ele habita em você. Eu queria avançar com você, porque eu não quero prolongar, não é pelo muito falar, mas eu quero deixar essas verdades. Primeiro, número 1, apresente seu corpo a Deus. Você é chamado para oferecer o seu corpo a Deus. O resultado disso é que o Espírito Santo vai atuar em você, trazendo cura e levando o seu corpo ser um vaso que contém a glória de Deus para levar Deus à vida de outras pessoas. Mas Paulo não para por aí. Paulo diz o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você realmente tem uma vida inteligente, o seu corpo vai ser consagrado a Deus. Uma prática que ajuda muito isso é o jejum. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui Paulo vai falar de um ensinamento central. Ele vai falar sobre renovar o entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas param nesse versículo achando que é apenas isso, mas não. Lembre-se, Paulo começa falando sobre apresentar o corpo, renovação do entendimento. Ele vai avançar falando sobre exercer a função no corpo de Cristo e sobre se estabelecer em amor. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa renovação do entendimento. Há uma afirmação na Bíblia que eu amo, que está em Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Satanás conhece esse princípio, porque quando ele tentou Eva, ele trabalhou na mente de Eva para que ela imaginasse um quadro diferente daquilo que Deus estabeleceu. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas quando nós caímos, falhamos, é porque deixamos Satanás formar quadros de uma realidade que não é. Lembra o que eu disse no início? Não importa o que eu penso, o que você pensa, importa o que Deus pensa. Nós precisamos ver as coisas do ponto de vista de Deus. A verdade sobre a minha vida, a verdade sobre a sua vida é o que Deus diz. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro dessa renovação de entendimento é a maneira como você vê Deus, a maneira como você se vê em Deus, vai determinar a sua vida em Deus. Provérbios 23, versículo 7. O ponto-chave aqui é uma mente renovada. Mas o que é uma mente renovada? Quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lavou e nosso espírito foi regenerado. Por mais que você possa discordar, não entender, mas literalmente o seu espírito foi recriado. É como se Deus fizesse ele desaparecer e surgir de novo. Mas olha que coisa tremenda. Talvez você não vá assimilar isso, mas a Bíblia diz que o que se une com o Senhor é um só com Ele. Que coisa maravilhosa. É um corpo com dois espíritos habitando. O seu espírito e o Espírito Santo. E o seu espírito e o meu espírito já está regenerado. Temos o Espírito Santo, somos lavados com o sangue de Jesus. Mas a nossa alma, ela precisa ser trabalhada. Há um texto que eu gosto, que está lá em Efésios 4, versículo 20 a 24. Quero ler para você. Efésios 4, do versículo 20 ao versículo 24. Achei. Ok, vou ler para você. Diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade.
e cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe, agora eu vou voltar. Paulo está dizendo que nós temos que revestir novos homens com as práticas certas. Ok? Eu li isso para você ver que uma vida de santidade é parte fundamental na vida cristã. Agora, sobe comigo no versículo 22 e 23. Vamos ler a partir do 21. Se é que tendes ouvidos e nele fostes ensinados, como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis dos velhos homens, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente. Algumas traduções, e vos renovais no espírito do vosso entendimento. É o mesmo princípio que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. A mente renovada, entenda isso, eu vou te mostrar um texto do que é a mente renovada. Bem claro. É a coisa mais fundamental na vida do cristão. Se eu te perguntasse hoje, qual é a coisa mais importante que aconteceu na história? Você vai dizer, olha, foi o nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Ok? E se eu te perguntasse qual é o segundo maior advento da história? Eu te conduzo a Atos, que é a descida do Espírito Santo. Quando Jesus estava para partir da terra, ele faz um dos discursos mais importantes que nós encontramos no Evangelho de João. Ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Escute, é impossível para o crente, é impossível para qualquer crente viver uma vida cristã sem a direção do Espírito Santo. Se você me perguntar assim, Daniel, é possível viver uma vida cristã? Não, é impossível viver uma vida cristã. Só é possível porque temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A Bíblia diz que o nosso esforço, vamos lá, será que você e eu temos argumento suficiente, força suficiente para alcançar Deus? Será que podemos orar e jejuar e apresentar alguma coisa a Deus e dizer, olha, ei, eu tenho uma vida cristã maravilhosa porque eu faço isso? Nós sabemos que a vida cristã tem que ter disciplinas, oração, jejum, Bíblia, congregar, dizimar, ter comunhão com os irmãos, mas isso são atos de uma comunhão como consequência. Eu não faço essas coisas para estabelecer comunhão com Deus. Eu já tenho comunhão com Deus desde o momento que eu nasci de novo, porque o próprio Deus estabeleceu essa comunhão comigo. E o maior elo dessa comunhão é o Espírito Santo. Uma mente renovada, e eu quero lhe mostrar um texto, por isso que eu estou falando do Espírito Santo, não é, escute isso, como muitas pessoas pensam, ler a Bíblia demais e ter conhecimento da Bíblia. Isso é fundamental. Mas uma mente renovada é um processo ao qual me entrega o Espírito Santo para que ele verdadeiramente opere. Para que nós possamos acelerar devido ao tempo, deixe eu ler com você, para você entender o que é uma mente renovada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16. Estou tentando ser rápido para que você não fique cansado, mas você possa absorver. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, está com letra maiúscula Espírito, é Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda mais as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Observe, versículo 11. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas, vamos pular para acelerar. Observe. Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 16. Pule comigo para o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando alguém pega isolado o capítulo 2, versículo 2 de Romanos, vai pensar que uma mente renovada é apenas alguém que lê a Bíblia, que tem conhecimento. Jesus disse que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Uma mente renovada é a ação do Espírito Santo em nós, que nos revela aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas leem o versículo e interpretam errado quando diz assim,
Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, Deus preparou para nós. Aí os irmãos falam de maneira espiritual. Lá no céu, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Amém, Ele tem. Mas o texto está dizendo que há coisas que você que está me acompanhando hoje, que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que ninguém no mundo vai poder te ensinar, mas que o Espírito Santo quer revelar no seu espírito. Então, se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não conformar com este mundo, escute, os discípulos andaram com Jesus, mas eles só foram transformadores do mundo, sem serem influenciados pelo mundo, quando o Espírito Santo agiu na vida deles. Então, apresente seu corpo a Deus. Segundo, busque renovação da sua mente. Essa renovação da sua mente se dá pela ação do Espírito Santo. Não adianta você apenas querer dizer, eu quero renovar a minha mente lendo a Bíblia. Isso é fundamental. Salmos 1 diz, medita na minha palavra de noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Mas eu vou te dar 3 princípios aqui para você renovar a sua mente. Primeiro, medite na palavra, Salmos 1. 2, Provérbios 18, 21, confesse a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Pegue a palavra de Deus, ache versículos chaves aos quais o próprio Espírito vai colocar no seu coração, que se aplicam à sua situação e comece a confessá-los. Isso vai renovar a sua mente. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Todos conhecemos isso, Mateus capítulo 15. Mas observe, em Deuteronômio capítulo 4, Deus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te ensino, é Deus que está dizendo, elas deverão estar no seu coração. Ok? Então Deus em seguida ensina como guardar a palavra no coração. Ele diz, dela falarás, assentado, ao andar, ao deitar. Vai escrever nos umbrais da porta, vai colocar até na testa. Jesus ensina no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio. E Deus no Velho Testamento ensina que o coração se enche do que a boca fala. Então se você começar a falar a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeiro, medite. Segundo, confesse. Terceiro, você encontrou um princípio que foi ensinado em Romanos capítulo 8. Nos ensinamentos anteriores, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gaste um tempo orando em línguas, porque o Espírito Santo vai orar por você, orando por fraquezas que às vezes nem você sabe que tem. E nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe orar por nós, nos levando a interceder pelo principal, para aquilo que realmente fomos chamados por Deus para fazer na vida eterna. E aí nós entramos no terceiro princípio. As pessoas pensam que tudo para aqui, apresentar o corpo e renovar a mente. Mas Paulo não para aí. No versículo 3 de Romanos capítulo 12, ele diz, digo pela graça que me é dada, que graça, a medida de fé pela qual eu trabalho no reino de Deus, que cada um dentro de vós não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida de fé que repartiu a cada um. Escute, algo tremendo que eu gostaria que você entendesse nessa manhã. Estamos quase finalizando. Depois você pode revisar se você achar que o estudo foi interessante para você, os versículos que eu citei. Ter o corpo entregue a Deus, ter a mente renovada, vai nos levar a uma consequência. Vai levar ao entendimento que fomos chamados para trabalhar na obra de Deus. Paulo vai tratar desse assunto. Paulo vai dizer que assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Todas as vezes na Bíblia, aprenda isso, que essa linguagem de corpo no Novo Testamento está sendo usada, está se referindo à igreja e o trabalho que envolve a igreja. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa viver uma vida de santidade, uma mente renovada, que é a ação do Espírito Santo fazendo a mente de Cristo operar em você. O que é a mente de Cristo? Revelações do céu, revelações da palavra. Mas você vai começar a entender que você foi chamado para viver a obra de Deus. Há um engano muito grande no meio do povo de Deus, de que nem todos têm chamados. A Bíblia diz que todos são chamados e poucos escolhidos. Isso é um outro tipo de princípio. É que nós estamos falando quando você aceita Jesus, você se torna parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo, você é um membro.
e todo membro tem uma função. Nós não podemos confundir a função na igreja local especificamente com a sua função no corpo de Cristo. Às vezes, a função na igreja local pode estar ligada à função no corpo de Cristo, mas também não. O único que pode revelar verdadeiramente quem é você no corpo de Cristo, e vou explicar rapidamente sobre isso, é o Espírito Santo. Eu disse, é impossível o cristão ver a sua vida cristã sem o Espírito Santo. Ele estará apenas vivendo uma religiosidade. Cristianismo é o Espírito Santo vivendo em você, porque ele te conduz a Cristo. E Cristo te conduz ao Pai. Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a não ser a quem ele quiser revelar. Todo crente é um dom, guarde isso, você que está me ouvindo, todo crente, todo nascido de novo, é um dom ou ministério dentro do corpo de Cristo. Vou ler para você, para nós estarmos quase terminando, 1 Coríntios, capítulo 12, alguns versículos chaves. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é semelhante esse trecho das Escrituras com o que nós estamos lendo em 1 Coríntios, capítulo 12. Aliás, do capítulo 2 até o 12, você vai encontrar praticamente esse trecho de Romanos 12 descrito aqui em 1 Coríntios. Agora veja, você é um membro do corpo de Cristo. E o que Paulo diz? Que o Espírito Santo opera tudo em todos. Escute, tudo em todos. Você foi chamado para estar debaixo da operação do Espírito Santo, trabalhando na obra de Deus. Agora, observe comigo o versículo 12 e o versículo 27. Porque assim como o corpo é um, o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, não são um só corpo, são um só corpo, assim Cristo também é. Então ele está afirmando, somos um corpo, mas debaixo da operação do Espírito Santo. Agora observe o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo coletivamente, mas podemos ser corpo de Cristo individualmente. Aonde nós estamos, nós somos a representação de Cristo. Filipe foi levado, arrebatado do deserto, e chegou aonde morava o eunuco. Ali era o corpo de Cristo. Observe, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olhe, você é um membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo quer operar em você, com diversidade de dons, com diversidade de manifestações e com diversidade de operações. Versículo 13, para nós encerrarmos esse ponto. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebidos de um mesmo Espírito. Eu quero que você entenda isso. Que isso fique fixado na sua mente. Se você nasceu de novo, você faz parte de um corpo. Você não foi chamado para ficar sentado na cadeira. Você foi chamado para estar debaixo da operação do Espírito Santo, fazendo o corpo de Deus se movimentar. A comunidade Ágape, ela é o corpo de Cristo sobre a nossa região. E cada um que participa dessa comunidade foi chamado para estar debaixo da ação do Espírito Santo, para a diversidade de dons, de ministérios e para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo conta com você e o Espírito Santo quer se manifestar através de você. No versículo 11, ele diz, mas um só, e é sobre você agora, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um é chamado para ser um dom ou ministério. A Bíblia diz que há 9 dons, 5 ministérios de governo e há outros ministérios. Não há tempo de eu abordar sobre isso aqui no estudo. Mas eu quero que você entenda, ninguém que nasceu de novo está separado do propósito de ser usado por Deus como um dom ou como um ministério no corpo de Cristo. Se alguém, escute isso,
Talvez isso vai frustrá-lo, mas também isso pode levantá-lo nessa manhã. Se você não está exercendo o seu chamado, Pastor Jefferson não pode revelar isso, Pastor Raul não pode revelar isso para você, eu não posso revelar isso para você, ou Pastor Adeilton, ou outras pessoas da igreja. Não, não, não. A única pessoa que pode é o Espírito Santo no seu relacionamento com você. Se você quer ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa entregar-se totalmente ao Espírito Santo. Não há vida cristã sem trabalho. A Bíblia diz que Jesus veio para servir. O Espírito Santo distribui a cada um como quer. Talvez eu esteja falando aqui pessoas que são dons de cura. Talvez eu esteja falando aqui pessoas que são dons de manutenção do ministério, dons de socorro, de exercer misericórdia. Leia a carta de Paulo, Romanos 12, ao terminar. Sabe, deixa eu dar uma dica para você. Se você quer descobrir qual é o seu dom ministério, primeiro ore, pergunte a Deus. Deus não tem problema nenhum em falar isso com você. Deus não vai ficar dizendo para você, sabe, não, ore, jejue, vá para o monte, sofra bastante, faça bastante sacrifícios e talvez eu fale com você. Não! O Espírito Santo está com pressa para falar isso com você. O Espírito Santo está louco para dizer para você, sabe, você foi chamado para isso. Mas as pessoas não param para ouvir o Espírito Santo, porque há tanta correria, tanto ativismo. Pergunte ao Espírito Santo hoje, Espírito Santo, quem eu sou segundo o dom e ministério que o Senhor repartiu no corpo de Cristo? Segundo, há uma dica terrena que eu gosto, que é do Dr. Miles Morro. Veja as suas habilidades. Isso vai indicar o tipo de ministério que você tem. Terceiro, leia a Bíblia. Irmãos, leia a Bíblia. Porque quando você estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa pular em seu coração e você vai se identificar com chamados ou tipos de Deus trabalhar. E pode ser que você vai encontrar ali naquele texto, naquela porção das Escrituras, o chamado de Deus para a sua vida. Então, nós temos 3 princípios aqui. Primeiro, se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que ver uma vida de santidade, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso renovar a minha mente, porque renovando o meu entendimento, eu terei a ação do Espírito Santo em mim, que me levará a viver dentro de tudo aquilo que Deus quer trazer uma revelação segundo a mente de Cristo sobre a minha vida. Terceiro, eu preciso descobrir o meu papel no corpo de Cristo. Talvez você que esteja vendo aqui hoje, há anos você está como cristão ou algum tempo na comunidade, mas você ainda não despertou para isso. Mas o Espírito Santo está despertando você nessa manhã. E quarto, Paulo não está falando apenas da dimensão de espiritualidade, porque não existe cristianismo só espiritual, existe o cristianismo relacional. E Paulo, parece que ele está mudando de assunto, mas ele não está. Ele continua, a partir do versículo 9, a falar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Agora Paulo vai falar que alguém que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus precisa ter uma vida que se estabelece pelo amor. Eu acho interessante porque quando você pega um livro e você faz o estudo técnico de um livro, ele tem início, meio e fim. E a Bíblia é um livro. E no início da Bíblia você encontra Deus se revelando como Criador e como aquele que está no controle da história. E no meio deste livro você encontra Deus revelado em Jesus. E quando vem o final, que é o ápice, Deus se revela na carta de João que Deus é amor. Não um tipo de sentimento, mas a maior manifestação de amor que nós possamos conhecer. Isaías diz que Deus é transcendente e emanente. Deus transcende a nossa compreensão, mas ele emana de uma forma que nós possamos conhecê-lo. E a maior emanência de Deus é Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Se você quer ter uma vida com Deus, escute isso, se estabeleça em amor. E estabelecer em amor não é aqui, ele não está falando com Deus, ele está falando de relacionamentos. Ele vai pontuar algumas coisas que eu quero pontuar rapidamente com você. Primeiro, ele vai falar o seguinte, versículo 9, o amor seja não fingido. Ele está falando de amor verdadeiro que vem de dentro. Você pode fingir que ama as pessoas, você pode tratar as pessoas bem, mas Deus conhece o seu coração. E a Bíblia diz que Deus nos sonda para provar os nossos corações. Salmo 139. Hoje, se há algo que você precisa resolver no seu coração, libere perdão.
Porque se você terminar o estudo e pegar a primeira carta de João, a Bíblia diz que você não pode amar a Deus se você não amar o seu irmão. A Bíblia diz que você precisa ter um amor não fingido. Sabe, às vezes é difícil lidar com certas pessoas, mas o que você precisa fazer é orar por elas. E Paulo vai dizer sobre isso. Ele vai dizer sobre amor não fingido. Número 1, amor que vem de dentro. Se estabeleça em amor, porque Deus é amor. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que Paulo está dizendo? O que é amor cordial? Amor que demonstra afeto. Eu amo, mas eu não gosto de demonstrar. Isso não é Bíblia. A Bíblia nos chama a ter uma vida que exterioriza aquilo que está dentro de nós para fora. Deus demonstrou seu amor por nós através de Jesus. Nós somos chamados não apenas a ter um amor, ok, irmão, eu não tenho amor fingido, eu tenho um amor por dentro, mas Paulo avançou aqui pelo Espírito Santo. Nós não somos chamados apenas para ter um amor de dentro, não fingido, mas ter um amor cordial, amor que demonstra afeto. Precisamos demonstrar afeto às pessoas. Precisamos demonstrar às pessoas que nos importamos com ela. A Bíblia diz que nos últimos tempos estamos vivendo isso. Ah, irmão, todo mundo diz isso. Não estou dizendo isso por causa de pandemia ou de vírus. Quando você pega a carta de João, ele diz, amados, já é chegada a última hora. Meu Deus, há mais de 1500 anos o cara estava escrevendo que já era chegada a última hora. Então tenha certeza, querido, nós estamos na última hora. E ele escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. Não precisava de coronavírus nem nada. A cada minuto somos entregues à morte a todo dia. Talvez pode não ser o tempo do fim para os grandes acontecimentos que virão. Mas com certeza pode ser o tempo do fim a qualquer momento para eu ou para você. Por isso a Bíblia diz, amai-vos com amor verdadeiro e que demonstra afeto. Ele diz sobre partilhar com os santos as suas necessidades. Não existe amor de sentimento e apenas afeto. Existe amor demonstrado ajudando nas necessidades. E nisso eu queria aqui louvar a Deus e louvar a comunidade. Eu vejo muito a comunidade Ágape com esse coração sincero em ajudar e abençoar as pessoas. Temos pastores e louvamos a Deus pela vida deles. E eles têm essa base porque também tem uma comunidade que ajuda, que é fazer a obra social, ajudar pessoas na sua necessidade. Que Deus continue derramando graça sobre a nossa comunidade, para que sejamos uma comunidade que, além de abençoar vidas com a palavra, com amor não fingido, demonstrando afeto, mas atendendo à necessidade das pessoas. E Paulo diz que você precisa ter um amor não fingido, amor cordial, ajude a quem precisa, e ele fala, e eu quero finalizar com isso, abençoe e ore pelos que te perseguem. Tende paz com todos, não busque a vingança. E eu queria terminar com esse princípio, porque aqui Paulo vai falar sobre misericórdia. Misericórdia é tratar alguém da maneira que essa pessoa não merece. A Bíblia diz que todos os dias o motivo de nós acordarmos é porque a misericórdia de Deus se manifestou e nós não fomos consumidos. Porque se Deus nos tratássemos como nós merecemos, nós seríamos consumidos. Salmo 103 diz, lê Salmo 103, é o salmo da revelação da graça. Ele diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. O que é iniquidade? É o pecado repetido e enraizado. Irmão, para nós orarmos, porque eu não quero exceder. Falei rápido, mas espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração. Que nessa manhã de domingo, essas verdades, talvez você não guarde todas. Talvez alguém guarde sobre consagrar o corpo, porque precisa de libertação na área de pecado. Talvez alguns guardaram sobre renovar o entendimento, porque estão precisando renovar sua vida com Deus. Talvez alguns hoje foram despertados nesta manhã que precisam encontrar o chamado de Deus para a sua vida. E talvez outros entenderam que precisa se estabelecer em amor. Você precisa viver em amor. Precisa hoje tirar todo o sentimento ruim que você tem contra qualquer pessoa no seu coração, demonstrar afeto e participar da obra dos santos. E se há algo na sua vida que você ainda não tem paz, a Bíblia diz que a paz você deve procurar. Isaías 26, versículo 3 diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti. Eu queria orar com você agora, para que o propósito de Deus seja firme na sua vida. Para que quando chegar o último grande dia,
e você puder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a obra que Deus me chamou para fazer, eu fiz. Mas eu quero finalizar com uma frase. De tudo, você que está me ouvindo, hoje sente e converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. É impossível, eu sinto fortemente falar isso no meu espírito, um cristão ver uma vida com Deus, real, vitoriosa, sem o Espírito Santo. O único ser da Trindade que está operando hoje na Terra, isso não é heresia, eu te provo isso na Bíblia se você quiser, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está batendo aí no seu coração, dizendo: vamos bater um papo, vamos colocar a casa em ordem, porque eu quero derramar um dom, um ministério e usar você no corpo. Você não saberá verdadeiramente quem você é até se entrega ao Espírito Santo. Pedro era um cara, uau, qualquer um diria, que cara bacana, era do grupo íntimo de Jesus, andou sobre as águas, era corajoso, teve revelação: quem és tu? Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Mas ele ainda não era nem sombra do que realmente ele se tornaria quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Renovação do entendimento é o que nos faz não nos conformar com este mundo, é o que nos faz viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade. E renovação do entendimento é a mente de Cristo. E mente de Cristo jamais vai operar na sua vida se o Espírito Santo não tiver lugar. Converse com o Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Isso não é heresia. Fala: Espírito Santo, eu estou aqui. E converse com ele sobre tudo. E você vai perceber, não só uma vez, todos os dias, que a sua vida vai começar a mudar. Vamos orar? No nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós compartilhamos aqui a tua palavra. A palavra não é minha, ela é do Senhor. Então eu sei que ela não voltará vazia. Tenho plena certeza disso. Porque o Senhor mesmo é quem se compromete que uma vez que a sua palavra é enviada, ela não volta vazia. Eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo, mas eu creio que agora o teu Espírito opera a cada um conforme a necessidade daquilo que pontuamos na tua palavra. Que no nome de Jesus, todas as barreiras que Satanás quer colocar na mente dessa pessoa venham cair por terra, em nome de Jesus Cristo. E que a mente dela venha estar cativa ao ensinamento do Senhor, para que essa pessoa possa hoje buscar a renovação do entendimento, através da direção do Espírito Santo, que quer revelar a ela gratuitamente tudo que o Senhor preparou para ela, tudo que o Senhor planejou para que ela fosse na eternidade. Assim, como ministro do Senhor, eu deixo a bênção da tua palavra sobre a comunidade, sobre aqueles que ouvem, para que ela seja germinada e venha dar frutos. Que algumas pessoas, na vida delas, possam um dia se lembrar dessa palavra em momentos de necessidade e dizer: isso me ajudou a crescer e edificar no Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã às 9 horas com outra ministração que o pastor vai designar. Fique com Jesus.